Depois de muito se discutir a questão do armamento da população no Brasil, o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, PSL, que facilita o porte de armas pode acabar sendo derrubado não por questões ligadas à segurança ou violência, mas por uma situação jurídica. O decreto, assinado pelo presidente no dia 7 de março, amplia em muito as atuais condições que autorizam o porte de armas. As medidas incluídas no texto facilitam que certos profissionais como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, por exemplo, portem armas de fogo carregadas. Mas, menos de uma semana depois, um parecer da Câmara dos Deputados disse que o decreto contém ilegalidades e o Supremo Tribunal Federal, STF, analisa uma ação que questiona sua constitucionalidade. Nesta sexta-feira, 10, a ministra Rosa Weber, do STF, resolveu dar oportunidade para o presidente explicar o decreto antes de decidir sobre a ação que pede a anulação do documento, pedida pela Rede Sustentabilidade. Ela também vai ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a Advocacia Geral da União, a AGU. Ou seja, o decreto está sob questionamento em duas frentes. Ele pode acabar sendo suspenso total ou parcialmente pelo STF, ou pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, que também tem instrumentos legais para fazê-lo. Não há dúvida nenhuma de que o decreto é escancaradamente ilegal. E por ser ilegal ele é inconstitucional, diz Marcos Pérez, professor da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Ao tentar contrariar as leis com um decreto, o presidente não está apenas regulamentando, ele está extrapolando, afirma Luiz Guilherme Arcaro Ponce, professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pontifícia Universidade Católica. Segundo ele, essa atitude feria a separação de poderes. Mudar uma lei é algo que não pode ser feito por decreto. A ilegalidade mais evidente, apontam os constitucionalistas, é o trecho que facilita porte para certas profissões, advogados, caminhoneiros, políticos eleitos, entre outros. O Estatuto do Desarmamento, que é a lei vigente, estabelece a possibilidade de porte para profissionais que comprovarem efetiva necessidade, explica Ponce. Ao facilitar o porte para toda uma categoria, você elimina a exigência de comprovar necessidade, o que é ilegal. Isso cria uma presunção de necessidade, está avançando o sinal, afirma Marcos Soares, da Comissão de Segurança Pública da OAB-SP. Independentemente de ser a favor ou contra o porte de armas, é preciso respeitar a questão da hierarquia da lei e a separação dos poderes. Segundo ele, criar uma nova política em relação às armas contrária à lei existente é algo que necessariamente precisaria ser feito pelo Legislativo. Ou seja, o governo deveria propor um projeto ao Congresso e articular para aprová-lo. Se você tem uma lei federal cujo objetivo é restringir o acesso, você não pode ampliá-lo por decreto. Isso precisaria ser discutido pelo Legislativo, a lei teria que ser revogada. Hoje você tem muitos projetos de lei que pretendem alterar o Estatuto do Desarmamento, diz ele. No interior de SP, há áreas consideradas rurais em que há condomínios de luxo. Ter uma chácara a 10 quilômetros da cidade é muito diferente de ser um produtor rural em uma área afastada. Não pode haver presunção de necessidade de armas em situações tão distintas, diz Ponce. O decreto não estabelece validade para o porte, nem área de vigência, e a determinação desses dois fatores é exigida pela legislação. O documento da Câmara também aponta que o decreto amplia o porte para todos os praças das Forças Armadas, um assunto que deve ser regulado pela própria Marinha, Exército e Aeronáutica, e não pelo Presidente da República. O Senado também elaborou uma nota técnica apontando diversos problemas no decreto. Nela, a Casa destaca que não está questionando o mérito e a razão das medidas, mas o extravasamento de poder que o decreto representa, ou seja, o que está em discussão não é a questão do armamento, mas o possível abuso de poder do presidente ao tentar forçar uma decisão contrária à lei sem passar pelo poder legislativo. A ação da rede no STF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, tipo de ação de inconstitucionalidade que pede uma decisão liminar,
em caráter de urgência, parar suspender o decreto. A ministra Rosa Weber deve decidir sobre o pedido depois de ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem 5 dias para explicar o decreto a partir da data em receber a notificação da Corte, o que ainda não ocorreu. Em um evento na tarde de sexta, 10, Bolsonaro disse que se o decreto é inconstitucional, tem que deixar de existir. Quem vai dar a palavra final vai ser o plenário da Câmara ou a Justiça. Independentemente da decisão do Supremo, o Congresso também tem mecanismos para suspender o decreto. Como explica Marcos Pérez, da USP, seria preciso um decreto legislativo para revogar o ato do presidente. Os constitucionalistas afirmam que o executivo extravasar seu poder em um assunto como essa não é uma questão marginal. São questões fundamentais para o Estado de Direito, a separação do poder, a hierarquia das leis. Marcos Soares, da Comissão de Segurança Pública da OAB-SP, acredita que o STF deve barrar o decreto, ao menos nas partes que contrariam a legislação. Editar um decreto que não será efetivo gera uma insegurança, uma confusão na população, diz. Claro que pode ser um factoide, por parte da presidência, para dizer eu tentei fazer, mas o Congresso e o Supremo não deixaram, diz Pérez. Se as instituições estiverem funcionando, ele será suspenso ao menos em parte.